Só que os fortes, os inteligentes, principalmente nas 3 esferas, eles terminam as coisas. Eles não desistem. Bem-vindo ao canal Atitude Magnata. Neste corte, Pablo Marçal fala sobre os 3 tipos de inteligência: física, emocional e espiritualismo. Ela explica que tem uma frase para testar sua força áreas e diz que os covardes nunca começam, os fracos nunca terminam e os fortes terminam as coisas e não desistem. Ela finaliza o vídeo dizendo que a maior dificuldade dos grandes líderes da atualidade é de encontrar pessoas fortes nessas 3 áreas. Pablo, o que é inteligência emocional? Antes da gente entrar no assunto aqui, você vai escrever assim, IE, inteligência emocional. O que é essa inteligência? Inteligência é um conjunto. Inteligência são decisões, são percepções, são sentimentos, um conjunto disso que monta um sistema de crença. E aí tem a inteligência, que ela é física. Por exemplo, seu corpo, se ele não treinar, ele tem uma inteligência baixa. Se seu corpo treinar, tem uma inteligência alta. Que inteligência? A física. A inteligência que você tem de processamento de dados veio da sua mãe. Alguns não gostam disso, porque às vezes a mãe não teve bons resultados e você acha que você não é inteligente por causa disso. Não tem nada a ver. A inteligência tem a ver com percepções, tem a ver com decisões. A inteligência é um grande campo. Tem a física, a emocional e a espiritual. Pessoas que são inteligentes espiritualmente, elas discernem rápido as coisas do espírito. Pessoas inteligentes espiritualmente, elas batem um olho no ambiente e sabem que o ambiente está com a frequência espiritual errada. Quem não tem inteligência espiritual, por exemplo, ignora. Por exemplo, é tão bonito nessa geração, as pessoas falando, o diabo não existe. Você só mostra que você é um burro espiritualmente falando. Pablo, mas para que ser agressivo assim? Não é para ser agressivo, é para ver se a outra inteligência ouve. Presta atenção. Se eu estou falando que no mundo espiritual você é um burro espiritualmente falando, é para chamar a atenção das suas emoções. Se não achar nada lá, pelo menos na física, vai ficar com raiva, pelo menos. É para encontrar alguém em casa, entende? Como assim não existe demônio? Tem uns que falam cada doideira. Deixa eu te falar, o mundo espiritual é igualzinho você olhar para uma tomada. Se você não tem convivência com ela e não expandiu sua energia nisso, você acha que nem existe e logo sua mão é uma burrice. A coisa boa que o ser humano carrega é que ele pode deixar de ser burro todo dia, até não ser burro mais, não carregar a carga de ninguém. E fazer o quê? Fazer aquilo que ele foi chamado. Então sim, tem inteligência espiritual. Uma forma boa de você testar é ver alguém possesso e expulsar esse demônio. Mas tudo é demônio? Não, você tem que entender que se você for inteligente na alma, você vai perceber que muita coisa precisa de tratamento e não é demônio. Pablo, e aí, é demônio ou é emocional? Não, a pessoa só é fraca mesmo, ela tem uma vida comprometida em falar que vai fazer e nunca faz. Tem uma frase para testar sua força, tanto física, emocional ou espiritual, é que um covarde nunca começa. Imagina alguém desinteligente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele nunca começa. O covarde nunca começa, porque não tem nenhuma esfera para defender ele. Tem gente que vai na força do braço e dá conta, porque pelo menos tem inteligência física. Dá conta de tomar uma decisão e sustentar ela. Emocionalmente, vai mesmo tomando pancada, mesmo com vontade de desistir, ele fala, não, eu vou ficar até o final. Então o covarde ele não começa, um fraco não termina, ele pode até começar. Só que os fortes, os inteligentes, principalmente nas 3 esferas, eles terminam as coisas. Eles não desistem. Eu tenho um sério problema pessoal de tudo que eu me proponho a fazer, eu não gosto de fazer. E aí? Aí você vê a teoria do bem-estar. Não, só faça o que te dá vontade. O que é isso se eu fosse fazer isso? Ontem eu abri a boca, era 6 horas da manhã. Parei de falar, era 11h48 da manhã. Ontem era o dia que eu pagaria 10 milhões de reais para não ter que abrir a boca. Ontem não, segunda, né? Ontem foi segunda? Só estou desfrutando tanto que eu nem sei que dia é qual. Sabe o que acontece? Eu não tinha voz, só que eu fui subir no palco aqui para o Mira Club, eu olhei, eu falei assim, aonde que está minha voz? E foi me dando uma agonia, eu falei, cara, sempre vai ser desse jeito, desenrola, vai. Meu pulmão estava um pouco cheio, e eu consegui soltar aquilo, aquela agonia foi acabando, e aí eu falei, agora eu vou continuar. E em todas as atividades eu pensei, passa para outra pessoa, não, vamos, continua, fica firme, porque eu não sei como é que faz para desistir. Uma inteligência emocional forte, você vai notar um sintoma de uma inteligência emocional forte. Ela não sabe como desistir.
Não sabe. Isso é um atributo de uma alma forte. E aí, quando você começa a estudar essas inteligências, você vai ficar tão perito que um monte de coisa você nem quer pôr a mão. Eu não quero pôr a mão em tudo. Hoje, eu estava negociando comprar 2 empresas de moda, negociando com os donos. E provavelmente eu vou fechar essa compra dessas 2 empresas. E ali eu estava percebendo, eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Então eu tenho que colocar uma pessoa, esse é o maior problema hoje. Alguém com a inteligência operacional para tocar o negócio. Dinheiro a gente tem, prédio a gente tem, processo, tudo, a gente tem tudo. Só não tem a pessoa. Qual o maior problema que o Pablo Marçal tem? E dos grandes empreendedores do país? O maior problema é achar gente inteligente naquela área. Gente que aguenta pancada, gente que tem direção. Esse é o maior problema de todos. Então o que você tem que saber sobre essa tal de inteligência emocional? A inteligência física tem a ver com o jeito que você aprendeu português, o jeito que você aprendeu matemática, lógica. Se você aprendeu isso direitinho, a sua capacidade de julgamento ela é alta, de tomada de decisão. Pablo, desapego está na inteligência física ou emocional? Vocês sabem responder rápido? Desapego é físico ou emocional? Os três. Os três. Só que aonde ele demonstra dar mais resultado? No emocional. Alguns cristãos são bastante ignorantes, eles querem falar que tudo é espiritual. Eles não estão errados não, realmente tudo é espiritual. Não tem nada no físico que não tenha reflexo espiritual e não há nada no espiritual que seja só espiritual. Só que eles querem culpar todo o problema numa esfera. Então quando uma pessoa ela quer falar assim, ó, tudo é demônio, é porque ela é ignorante em outra esfera. O que eu comecei a perceber? Eu lembro, tem uns 25 anos que eu estou envolvido com QGR, com reunião dessas de receber pessoas na minha casa. E orar por elas, compartilhar a palavra e tudo. Um dia, quando eu comecei a florescer em inteligência emocional, um irmão que vivia pedindo oração, eu falei, não vou orar mais, já chega.